Então aqui, ó, lei de Newton, ou tanto faz também, pode escrever tanto faz. Lei de Newton da gravitação. Ou, se você quiser escrever também, lei da atração das massas. Qualquer um. Estática ganhou disparado, né? Tá bom, tá estática. Beleza, então se você quiser escrever aí, pode escrever lei da atração universal das massas aí também, cabe, tá? Enfim, lembra daquele quando a gente falou que, imagina você chegar e falar que a força que puxa a garrafinha para baixo é a mesma que puxa a lua para baixo. Só que além disso, né, foi junto, tá? Foi no mesmo livro, no Principia, ou Princípio, se você preferir. A primeira, a segunda, a terceira lei e a lei da gravitação universal. Então, não que deixa de valer a segunda, não que deixe de valer a primeira, não que deixe de valer a ação e reação. Vale também. Né? Então, a gente está igualando as importâncias, né, da Terra com o nosso cosmos como um todo. Mas, enfim, então aqui a gente tem o seguinte pensamento, que massa atrai massa. Então a Terra me atrai, a Terra atrai você, a Terra atrai esse copo cheio de tererê que está aqui. Do mesmo passo que a Terra atrai a Lua, né? Só que eu vou fazer aqui já, tá? Depois eu deixo o raciocínio com vocês para vocês chegarem nas equações, daí é mais específico também, tá? Mas o que é uma órbita, né? Por que alguma coisa orbita a outra? Então, de uma maneira bem simples de pensar, olha só, ó. Imagina que você tem lá uma linha reta. Tá, imagina a Terra plana, ó, desse jeito que tá aqui. Aí você sobe numa montanha bem alta, né? Montanha existe, você consegue ver montanha. Aí você tem ali um canhãozinho, ó. Canhãozinho, pronto. Aí você começa a fazer disparos, né? Então, o que vai acontecer? Você consegue ver que as coisas vão para baixo também, você não tem como refutar, né? Tem uns caras que é muito chato, mas enfim. Então, você jogou com a velocidade, ele vai cair. Você jogou com mais velocidade, ele vai mais para frente, mas ele vai cair. Você jogou com mais velocidade, ele vai mais para frente e vai cair. Tá. Ou seja, independentemente do tanto que você jogue ele para frente, ele vai cair, né? Ele vai ir para o chão. Aí não vai bater na cúpula, pelo amor de Deus também. Mas enfim. Agora olha só o que acontece. Ó. Imagina então que não é isso daqui, que não é plano. Imagina não, né? É isso, mas enfim. Então imagina que tem aqui uma curvatura. Vou fazer uma curvatura. Tá. O que vai acontecer? Você joga com uma certa velocidade, que é pequena. Beleza, então ele vai pra frente, ele vai cair. Beleza. Tá, se você jogar com mais velocidade, ele vai mais pra frente e ele vai cair. Beleza. Só que você concorda que, olha só, ó, nessas caídas, ele está quase que, né? Ainda não está, mas ele está quase que acompanhando essa curvatura. Pode existir uma velocidade que, ó, eu joguei ele para frente, ele está caindo. Você está vendo? Ó, ele está caindo, 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 mas ele está acompanhando a curvatura da Terra. Então, olha que bonito isso, na verdade, né? Eu poderia fazer um menorzinho só para você ver inteiro, ó. Então aqui está a montanha, aí você fez o lançamento. Ó, ele foi caindo, ele foi caindo, ele foi caindo, ele foi caindo, ele foi caindo e acertou sua cabeça, né? Depois de um certo tempo. Então, se alguém te perguntar alguma vez, o seu exercício te perguntar, o que é órbita? O que você vai responder? Órbita é cair. Só que você está caindo, 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 caindo e você nunca chega em um chão. Por quê? Porque a sua caída, entre aspas, né, ela acompanha a curvatura do planeta onde você está. Né? Então, estar em órbita é estar em uma eterna queda livre. Né? Isso é estar em órbita. E olha que legal essa ideia, né? Ele, volta lá para cima agora. Deixa eu apagar isso. Podia ter uma ferramenta mais rápida, né? Eu acho que tem, eu que não sei usar. Mas enfim, ó, essa ideia aqui é a seguinte. Então a gente tem, ó, dois corpos quaisquer. Então tem um M1, tem um M2. Aí, de novo, ó, exercício da Mônica. Ah, o primeiro da lista lá, né? O primeiro, não sei se é o primeiro, mas enfim, eu vi ele. Ó. Lembra que distância, isso é importante você colocar na sua cabeça. Distância é sempre a
menor distância, sempre que vai em linha reta, tá? É sempre que vai em linha reta. Então não faz sentido nenhum eu falar para você, qual que é a distância de Maringá até Sarandi? Aí você fala assim, a distância que vai de Maringá até Curitiba, depois vai até Sarandi. Eu fico, mas pra quê, né? Então, distância sempre é menor, é sempre linha reta, tá? E ainda, quando a gente está falando de corpos, você sempre mede a distância entre os centros, tá? É sempre entre os centros. Então, é centro do planeta Terra e o seu centro. Centro da Terra e o centro da Lua. É entre centros. Aí você tem aqui uma distância entre elas. Desenho. Muito bem. Então, tendo aqui M1, M2 e a distância entre eles, a gente formula aí a lei da gravitação, que é o seguinte, Então, a força que existe entre eles, que é uma força atrativa, um puxa o outro, né? E devido à terceira lei do mesmo cara, que é Newton, isso aqui é uma F2,1, força que 2 faz em 1, e isso aqui é uma F1,2, força que 1 faz em 2. Então, as forças são o quê? Iguais em módulo, né? Porém, o que eu faço aqui? Eles têm sentidos opostos, né? Então, você coloca um menos quando coloca um vetorzinho ali em cima. Fechou? Tranquilo? E esse F12 e F21 vamos chamar de FG, que é a força gravitacional, tá? Então então o que é essa força aí? Esse FG que está aqui, ele é a massa 1 multiplicado pela massa 2, a isso aqui dividido pela distância elevada ao quadrado, tá? Só que tem que ter uma constante, né, que deixa a equação homogênea, né, que deixa ela dimensionalmente correta, né? Essa constante é um Gzão. E aqui é um papo bem legal, olha só. Esse G, ele é constante universal da gravitação. Agora, nesse instante, o que significa ser universal? Porque eu vou fazer vocês pensarem, vai lá, o pessoal aqui acho que já está um pouco mais avançado, né? Já viu a matéria pelo menos alguma vez. Não tem uma fórmula bem parecida com essa, só que em outro conteúdo, que é na elétrica? Sim ou não? Tem. Como que é a da elétrica? Força é igual a K, Q1, Q2 pela distância elevada ao quadrado. Certo? Sim ou não? O que era o K? Constante elétrica do meio. Olha a diferença. Conseguiu perceber? Que o K é constante do meio. O G é constante universal. Ou seja, o K vai variar se entre as cargas for ar, se for vácuo, se for água, se for borracha, se for qualquer outro meio, vai mudar. Por quê? Porque não é universal. O Gzão, não. O Gzão é entre mim e o planeta Terra. Acabou. Entre a Terra e Plutão. Não importa o que tem entre eles. É universal. É que nem lá nos gases. Não tem um PV, isso, Vitória. Não tem um PV igual a NRT. O R é constante universal dos gases. Lá também não depende de onde está aquele gás. Lá é universal, tá? É importante essas ideias aí. Mas tá aí, Então, G, M1, M2 pela distância elevado ao quadrado. Ou seja, essa lei do inverso do quadrado da distância aparece várias vezes. Aparece na elétrica, aparece na intensidade de uma onda, né? Que a gente já comentou hoje, lembra que eu falei lá por que a noite não é clara, né? Porque a intensidade vai diminuindo, né? Com o quadrado de distância. O que isso significa? Que se você ficar 2 vezes mais longe, você sente 4 vezes menos força. Ou chega 4 vezes menos luz ao seu olho. Né? Daí você vai aumentando a distância, vai diminuindo cada vez mais. Então é a lei do quadrado do inverso da distância. Ela aparece várias vezes. Importante, esse Gzão que está aqui, ele vale 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Tá? Ele foi calculado após ali, foi o Cavendish que calculou, mas enfim. Aí a unidade dele é Newton metro quadrado por quilograma quadrado. E aqui que aparece, assim, não que seja um problema, né? Mas como a gente tem uma constante com unidade fixa, a gente tem que usar a unidade da constante. É que nem o K. Né? Como o K está em Coulomb e está em metro, você tem que usar em Coulomb e metro as outras coisas, não vai dar errado. Aqui é a mesma história. O M1 você vai usar em quilo, o M2 você vai usar em quilo,
Aí a distância você vai usar em metro, aí a sua força ela sai em newtons, tá? Desse jeito ela sai em newtons. Beleza? Tranquilo? Agora vem uma pergunta legal. Ó, pensa aí. A força que a Terra puxa você agora, nesse instante, pula para cima, você vai para baixo, né? Porque a Terra te puxa para o centro dela. É a mesma que você puxa a Terra. É a mesma força, exatamente igual em módulo, só daí vai mudar uma aqui para baixo e uma para cima, né? Mas enfim. Por que você fica preso na Terra e não é a Terra que fica presa em você? Ou, se você mudar a história para ficar mais visível, né? Por que é a Lua que orbita a Terra e não o oposto? Ou, por que é a Terra que orbita o Sol e não o oposto? Né? É a mesma força, sim, só que as massas de quem sente é diferente. Lembra que força é igual a massa vezes a aceleração? A força é igual, a massa é diferente. Então a aceleração vai ser diferente também. Né? Então os efeitos gerados por essa força dependem de quem sente. Tá? Então a massa da Terra é maior que a massa da Lua, então é a Lua que orbita a Terra. A massa do Sol é muito, 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 muito maior que a massa da Terra, então é a Terra que orbita o Sol. Fechou? Beleza? Mas é a mesma força em módulo, tá? E deixa eu só fazer aqui, ó, só para vocês pensarem e responder um exercício legal também, ó. Então eu tenho aqui um astro central e eu tenho aqui um planetinha que está orbitando, ó. Agora eu preciso de participação, hein? Agora para fechar com chave de ouro a gente fala sobre o restante aí na próxima aula. Então aqui ele tem uma velocidade v, né? Então ele está orbitando e aqui existe uma distância, vou chamar de r, tá? Então o raio médio ali já considerando que é um círculo. Beleza. Existe... Isso, exato. Massa inercial. Existe força entre eles, sim ou não? Sim. Vou chamar a Terra de Mzinho e o Sol de Mzão, tá? Ó, quem está sendo orbitado tem Mzão, quem está orbitando tem Mzinho. Então, ó, existe uma força que puxa a Terra ali para o Sol, certo? Sim. Essa força é uma força que aponta para o centro. Por ser uma força que aponta para o centro, ela é o quê? Ela é uma resultante do tipo centrípeta. Pronto, você está usando... Olha só que legal, né? Você está usando a lei de Newton na lei de Newton, né? Básico. Então, ó, a força gravitacional é igual a resultante centrípeta. A gente até falou hoje já, né? Ó, Fg é o Gzão, massa do primeiro, massa do segundo, dividido pela distância entre eles elevado ao quadrado. Acabamos de falar dessa lei aí, né? E a resultante centrípeta? Força resultante não é m vezes a? Sim, então é massa, mas é a massa de quem está se movimentando aqui, né? Então é a massa da Terra vezes a aceleração centrípeta, que já foi falada hoje, né? V quadrado sobre R. Faz uma continha comigo, ó. Eu vou cortar já as massas. E olha só o que eu vou fazer, ó. No lugar desse V, o que eu posso colocar? Não posso colocar ômega vezes o raio? Lá no movimento circular, já foi feita essa live também, né? E no lugar do ômega, eu não posso colocar 2π dividido pelo período? Sim ou não? Sim, né? Isso aqui vezes o raio. Então eu só vou fazer substituição, tá? Só matemática daqui pra frente. Ó, aqui embaixo. Desse lado aqui eu tenho Gm dividido pelo R quadrado. Isso aqui é igual, ó, é V quadrado, tá? Então já vou elevar tudo isso aqui ao quadrado. 4π quadrado, R quadrado, dividido por T quadrado. Ó, isso aqui é o V, né? E tinha um R aqui embaixo ainda, ó. Beleza? Tranquilo? Tem gente me ligando. Esse povo do Rio Grande do Sul, São Paulo, vai saber como que eles arrumam o número da gente, né? Fica ligando o dia inteiro para cobrar, sei lá o que eles cobram, né? Tem deles. Mas enfim, ó, esse R quadrado já cortei com esse R, aí vai sobrar um R aqui em cima, né? Deixa eu só continuar a continha aqui na frente. Só demonstrando a terceira lei. Gm por R quadrado, isso aqui é igual a 4π quadrado R dividido por T quadrado. Ó, o que eu vou fazer aqui, presta atenção. Tá vendo esse T quadrado que está aqui? Vou passar ele subindo, ó, multiplicando. Tá vendo esse R que estava aqui? Eu vou passar ele dividindo. Não tinha R ao quadrado? R ao quadrado vezes R dá R ao cubo, né? E isso aqui vai ficar igual a 4
π² dividido por g vezes m. Volta ali rapidinho na terceira lei e olha para essa equação que está aqui agora. Lá, não está escrito que é t² por r ao cubo igual a uma constante? Vê se faz sentido agora. O 4 não é um número? O π não é um número? O g não é uma constante universal? E o m é a massa do corpo que está sendo orbitado, né? Que a efeitos práticos, basicamente, posso deixar constante. Então, pronto. Então, esse valorzinho aqui, ele permanece o quê? Constante para quem está orbitando aquele primeiro astro, né? Para quem está sendo orbitado. E, para fechar, pessoal, eu não entendo direito porque para achar a velocidade mínima de órbita, a gente igual a RCP a F de por que a gente substitui R pelo raio do planeta? Não é raio do planeta, né, Giovana? É o raio de órbita, né? Ó, é a distância do planeta até o astro que está sendo orbitado, que é até o Sol. Aí, como só tem essa força atuando, né? Então, ela aponta para o centro, ela faz o papel da distância centrípeta. É essa a sua pergunta? Falei. E um exercício, né, que é um dos bem complicados, que já apareceu e pode... Mas o raio de órbita não é variável. Isso, exato. Mas lembra que a gente falou o quê? Do raio... Aqui. Médio. Né? Ele tem o afélio, ele tem o periélio, todos os planetas têm, né? Mas aí a gente usa o médio, né? Pra gente chegar nesse cálculo que tá aí. A rigor, em cada ponto ele vai ter aí um valor de força, né? Mas aí quando a gente deixa o raio como sendo constante, aí a força em módulo fica constante. Aí é mais fácil chegar nos valores, tá? Beleza? Beleza. O que eu ia falar? Ó, imaginem que apareça pra gente fechar com chave de ouro, ó. Imagine que apareça um exercício que te dê... Olha que doideira. Fale pra você o tempo que a luz do Sol demora para chegar na Terra. Ele só deu essa informação. Ele te deu o tempo que a luz do Sol demora para chegar na Terra. Aí ele pergunta a massa do Sol. Você entendeu a pergunta ou não? Vou falar de novo. Ó. Ele dá o tempo que a luz do Sol demora para chegar na Terra. Aí ele pergunta a massa do Sol. É tipo aqueles problemas, né? Sabendo que João come 2 bolachas por dia, calcule, sei lá, a massa do buraco negro que a galáxia está orbitando, né? Bem parecido. Mas enfim, olha o que dá para fazer, ó. Sabendo o tempo que demora, você sabe que a luz se propaga com uma certa velocidade, né? No vácuo, porque ela vai atravessar o vácuo. Ela se propaga com C, não se propaga? Sim. Ó, equação básica, não é V igual a delta S por delta T? Sim ou não? Você tem o V, que é a velocidade da luz, né? Isso aqui você sabe, é 3 vezes 10 elevado a 8. Você tem o tempo, ele deu, né? 8 minutos e pouquinho, 8 minutos e 20, mas ele vai aproximar para você não sofrer tanto em conta também, né? Você consegue calcular o quê? O delta S. O delta S não é a distância do Sol até o planeta? Eu não posso falar que isso é, em média, o raio, né? Então, esse delta S aqui vira meu raio. Sim ou não? Então, sem querer, ó, eu já tenho aqui o raio. Beleza. O que é o T? O T não é o período de órbita? Você sabe, desde que você é criança, que a Terra demora 1 ano para dar uma volta, né? Então, isso aqui você sabe, isso aqui é 1 ano. O Gzão, possivelmente, ele vai dar, daí, né, uma constante, esse Gzão aqui você sabe, acabou. Né? O 4 é número, o π é número, a massa do Sol tá aqui, é só você calcular. Né? Então, tem questão que você fala assim, meu Deus... Não, se você coloca entre parênteses ita na frente dessa questão, todo mundo sai correndo. Né? Se fosse uma questão, que nem eu acabei de explicar, não é tão complicada assim, né? Mas só de colocar o ita na frente, o pessoal já, putz, olha que essa questão que doideira, né? Mas depois que você viu uma vez, não é mais doideira, né?